Vamos compartilhar essa live. Uhum. Vamos ver aqui. Iniciar essa live aqui, vamos ver se vai aparecer alguém. Olá, boa noite, você que chegou. Eu sei que tem um pessoal que está acompanhando meu trabalho aí, eu não sei o que aconteceu, que foi um milagre. O canal bater quase 1000 inscritos em poucos dias. Então tem muita gente nova no canal. Só não postei mais vídeos nos últimos 2 dias aí, porque cara, que essa semana inteira eu fiquei doente, cara. Febre a madrugada inteira. Então é isso aí. Salve, Alex Menezes. Tamo junto, meu amigo. E, e aí, meu, não tinha choro nem vela, né? Agora que eu tô com voz. Fui pra escola e é isso aí. Caiu nada. Fechei a live. Ah, sem pique pra lidar com teologia. Tem vezes que a gente tenta forçar, mas não vai não. Tem vezes que a gente tenta forçar, mas não vai não. Simples assim. É, eu bati o olho e falei: "Ih, não vai sair coisa boa dessa live hoje não". Aí eu falei: "Ah, vou finalizar lá e vamos pegar outra perspectiva aqui, o outro canal aqui que tá com uma perspectiva de educação, trocar uma ideia com o pessoal novo que tá chegando. Quero ver qual que é a do novo pessoal". Tem bastante gente comentando. Eu tô literalmente impressionado, né? E, e é assim, né? Mas é que também eu tô no processo de cura, né? Agora que eu tô com um pouco de voz e sem febre, né? Mas mesmo assim, fui chegar da escola hoje, cama e o dia todo deitado, eu já não aguentava mais ficar deitado. E se eu deito muito cedo agora também, eu não consigo dormir de madrugada. E aí a gente vê o que faz. Mas, e vocês aí? Ah, valeu, tamo junto. Só não postei mais vídeos que, como eu falei, eu tô doente, cara. Então, hoje, ó, hoje, agora, nesse exato momento, é que eu tô com um pouquinho mais de pique pra, assim, tô com um pouco de pique pra fazer live, pra fazer essa live aqui. Mas antes, meu amigo, esquece, esquece, entendeu? Então, mas eu pretendo voltar o mais rápido possível, eu melhorando essa semana aí, acho que melhorando amanhã. Aí, ó. Mas eu tive que trampar. Eu tenho que trabalhar com voz, né? Hoje eu cheguei, febre madrugada inteira, poucas horas e acordando, dormindo poucas horas e acordando. Cheguei na sala de aula, falei assim pra molecada, ó, hoje é assim, ó, aula 3 e aula 4 do livro aí, vocês fazem e já era, né? E já era. Eu não vou falar. Quem tiver dúvida eu vou explicar, mas eu tô sem voz e eu não vou ter nem força pra brigar com vocês hoje. Mas a molecada contribuiu, conversou, conseguiram ser bem civilizados pela graça de Deus. E e assim vai. Não, eu sou um cara muito realista. Eh, agora, por exemplo, se eu tivesse em construção civil, aí que eu não pisava o pé mesmo. Eu não tinha ido um dia hoje, essa semana, mas como é escola, esquece. Mas essa semaninha foi de batalha de fogo, batalha de fogo, né. Mas é isso aí.
Eu vi que muita gente perguntou um monte de coisa aqui no meu canal, mas eu vou responder em vídeo, cara. Tem muita coisinha legal que o pessoal perguntou, andou perguntando, pedindo. É, né, muito, né, então, quem vocês estão assistindo aí, pode deixar seus comentários também aí a gente já troca uma ideia já, né. Ah, pessoal agradecendo o vídeo, cara, parece que eu acertei no vídeo, né. Um carinha colocou aqui: "A linguística tomou o lugar da gramática normativa e do latim, professor. Eu sou acadêmico do curso de letras em uma instituição católica, decidi terminar o curso com ódio. Por mim, já tinha parado de estudar, só não parei porque sou amante da língua portuguesa, e para assiná-la preciso do diploma. É estranho o que está acontecendo, me acham que sou um ET porque leio Homero, em qualquer cultura civilizada isso é algo normal apenas". Meu amigo, uma das coisas que eu sempre, assim, como estudante, eles davam uns livros muito bobo pra gente ler. Assim, eu digo bobo, por exemplo, eu tenho cara de quem lê Machado de Assis, Capitu, sabe, assim, eu me lembro uma vez que a gente assistiu o filme da Capitu, e eu olhei e falei: "Tá, o filme inteiro é o cara com dúvida se ele é corno ou não", tá ligado? Não tô criticando Machado de Assis, tá, o cara tem um estilo, mas existem certos tipos de pessoas que nunca vão parar para estudar ou para ler Machado de Assis. Que nem hoje eu tenho maturidade para sentar e entender Machado de Assis. Eu não tô nem dizendo capacidade intelectual de entender, mas eu tenho maturidade de entender a grandeza do autor e o porquê que essa obra, mesmo falando sobre cornitude, ela é uma obra importante. Só que, o que que acontece? Obras clássicas, pô, quem é velho aqui sabe daquele filme que passava da Odisseia, né, eu tô pegando filme, tá, aqueles filmes clássicos da Odisseia, de batalha de gladiador, pô, isso aí eu achava da hora. E nunca me indicaram o livro de Homero, nunca ouvi falar de Homero na escola, né. Devo ter ouvido, assim, na parte de história, alguma coisa assim, mas nunca indicaram Homero, nunca indicaram Virgílio pra mim, nunca indicaram um clássico. Tá, eu me lembro da minha a professora Márcia de língua portuguesa, ela falar de Camões. Não, Camões é da hora, é difícil de ler, Camões eu li mesmo com 28 anos de idade para 29, eh, tipo, eu li quando eu estava fazendo faculdade de história. Achei um livro, assim, eu não entendi muita coisa em algumas palavras e tal, mas pelo menos eu me senti mais inteligente, porque é o tipo de literatura épica que chama atenção, né. E Homero é a mesma coisa, porque Homero é o pai de tudo isso, né, Homero, os clássicos aí da Grécia, é tudo importante, né. E o problema é que isso não é passado nas escolas, não é passado. Eu me lembro uma vez, eh eu me lembro uma vez que eu estava substituindo, em 2023, eu atuei como professor substituto numa escola aqui na região. E falaram assim: "Ó, você vai substituir língua portuguesa". O que que eu fiz? Eu peguei, falei: "Já que eu não tenho matéria, não tenho nada", eu peguei aqui Luís de Camões, estudei um pouquinho e levei Camões para eles, para passar para eles. Quando eu cheguei na sala dos professores e falei pra professora de literatura, ela falou assim: "Você tem coragem, hein? Pô, se para indicar Camões, estamos tendo que ter coragem, esquece, esquece", entendeu? Literalmente esquece. Estamos fazendo o quê como professor de língua portuguesa? Eu posso até falhar como professor de língua portuguesa em explicar gramática, e um aluno sair da escola sem saber gramática. Só que assim,
eu tenho que identificar que tipo de leitura o aluno gosta, sabe. Eh eu tô vendo o tipo de livro que eles indicam, dado pelo estado, Diário de um Banana, cara. Tipo, Diário de um Banana. Era pra essa molecada estar lendo 300 de Esparta, pô. Gibi 300 de Esparta. É pra essa molecada estar lendo aí a história de Odisseu, o homem sozinho que atravessa o mar, enfrenta os deuses, enfrenta Cíclope, né. Não, o que a gente é obrigado a passar nas aulas de redação e leitura? Diário de um Banana, né. Tá entendendo? É um é complicado, tá ligado? É complicado. Então assim, eh, uma coisa que eu também tô aprendendo como professor, e isso foi um toque que uma das coordenadoras deu pra mim. Eu dou aula no 5º ano, e ela chegou e falou assim: "Ó, sua aula tá excelente pra anos finais. Para os 5º ano, sua abordagem é muita informação". Eles gostam, mas eles não memorizam muita coisa. E eu comecei a perceber que o conteúdo para algumas séries ele é bem pequeno mesmo, né. No 1º ano, 5º ano é bem tranquilinho, né. Mas assim, eu acho as apostilas do 6º, do 7º, eu dou aula no 6º e no 7º ano também, língua portuguesa. Assim, cara, se eu tivesse estudado gramática naquilo, eu sairia da escola sabendo alguma coisa. É que a abordagem nossa era diferente, mas é isso aí. Hã Cara, sinceramente, se eu falar desses autores para os meus professores, eles nem devem saber quem são. Cara, faz o teste, pergunta para ele de Edward Gibbons. Fala: "Ô professor, o senhor já leu Edward Gibbons?". Pergunta para o seu professor de história. História e sou professor de literatura. E professor de inglês. Se o professor de inglês souber quem é Edward Gibbons, você fala assim: "Esse cabra é bom", né. Se o professor de história souber quem que é Edward Gibbons, você pode falar: "Não, tem um bom professor". É, acho que deve ser virose, deve ser virose. Então, o o nosso desafio é esse. E o problema é que é o quê? Eu como professor, eu tenho que seguir a grade estadual, porque senão, se tivesse, por exemplo, um Gibbons, se eu tivesse um Gibbons disponível na plataforma do estado de São Paulo, Eduardo Gibbons The Decline and Fall Roman Empire, né, não, eu tenho que passar Harry Potter, apesar que Harry Potter eu particularmente não gosto, nunca gostei, apesar da autora ser uma grande autora. A J.K. Rowling, ela ser uma grande autora, hã, mas eu particularmente não. Eu quando estudava em escola particular, eu lia muitos livros que a escola indicava. É, cara, quando a escola indica, é que isso aí é o mínimo, né. É que assim, qual que é o seu nome, cara? Esse nome aí é muito esquisito aí, o Pedro. Eh, Escola particular, o professor ele é cobrado, né. A grade e a grade curricular, ela é um pouco mais, ela pode ser um pouco melhor. Beleza, Pedro. Já a escola pública, você chega, é uma sala com 35 alunos. O professor não tem como dar atenção para todo mundo, entendeu? Não tem como dar atenção para todo mundo. E hoje tem um agravante muito pior, hoje para nós como professor tem um agravante muito pior, porque na sala de aula tem autista, colocam um autista para a gente dar aula também. Tá, eu particularmente não tenho treinamento e não tenho tato para lidar com autista, entendeu? É uma coisa, pode ser um erro meu, pode ser uma falha minha, preciso trabalhar, mas eu não tenho tato, né. Pra mim, sala de aula eu tenho que chegar, passar a matéria, quem quiser aprender, aprende, quem tiver dúvida, eu respondo, tiro a dúvida e bronca, e bronca. Só que, como é que eu faço isso tendo tendo
um aluno autista e tendo alunos que estão lá, assim, por lei. Porque eu sou um cara que eu defendo o seguinte, gente. Eu defendo que a educação não é para todos. Escola não é para todos. Por mim, o Estado tinha que ser obrigado, tipo, do primeiro ao quinto ano, escola integral de qualidade, professores especialistas cuidando. Agora, chegou lá no sexto ano em diante, tinha que ser tudo pago. "Ah, professor, mas eu sou pobre e não posso pagar para o meu filho". Não, aí o governo te ajudaria, só que é o seguinte, se seu filho não dá resultado, sai da escola, porque a gente não vai investir nele. O que acontece é que os governantes, eles vendem uma mentira para nós. Quando um governante, um político chega e fala assim: "Educação para todos", ele é um demagogo e um mentiroso. Por quê? A educação, o estudo, a sala de aula não é para todos. Tem pessoas, existem jovens que eu olho na sala de aula que eles estariam fazendo muito melhor da vida deles, trabalhando de repositor no mercado, cavando um buraco, tá, ou em casa assistindo desenho, fazendo qualquer outra coisa da vida dele, do que estar na sala de aula. Só que eles são obrigados a estar na sala de aula, por quê? Porque senão o conselho tutelar bate na porta da casa deles, né, e dá ruim para a mãe, dá ruim para o pai. Então o pai manda eles para a escola, eles vão contra a vontade. Então essa lei é a pior coisa que você fez para o sistema escolar. Na minha opinião, mais da metade dos alunos que pisam um pé numa sala de aula tinham que ser literalmente arrancados dali, literalmente. "Nossa, professor, o senhor é muito radical". Ué, aí você coloca 35, 40 alunos na sala de aula, dos quais 25, 30 não estão nem aí para o estudo. E aqueles 10 que precisam da sua atenção não conseguem ter a sua atenção, porque você é babá de 25, tá ligado? 10 alunos estão ali para estudar, para aprender com o que você tem que passar. Os ó, 10 estão ali. Os outros 25, 20 alunos, estão lá, cara, só para sentar, conversar, atrapalhar a sala do professor. Então, eu acho que a nossa sociedade ela tinha que amadurecer, a sociedade como um todo, os pais, os pais, os políticos, a mídia, né, tinha que ter, tem que tem que olhar para a realidade e falar: "Gente", porque eu tenho irmãos, eu tenho 2 irmãos, né, eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu, mas eu tenho 2 irmãos que não terminaram estudo, 2 irmãos que não terminaram estudo. Completaram lá seus 15 anos de idade, saíram da escola, um foi trabalhar de servente de pedreiro, o outro já estava trabalhando de madrugada de padeiro, então parou de estudar. O que estava trabalhando de padeiro, depois de com 30 e poucos anos, quase 40, foi terminar o ensino médio para fazer curso. E tá tudo certo, e tá tudo certo, entendeu? E tá tudo certo, entende? Então tem pessoas que, na minha opinião, não é para estar numa sala de aula, entendeu? Não é para estar numa sala de aula, porque o desgramado do aluno ruim, eh, o desgramado do aluno ruim, ele atrapalha. Eu me lembro eu me lembro então, e sabe o que acontece, ô Pedro? Eu falei o seguinte, eu falei para uma professora, ela reclamou exatamente a mesma coisa, eu falei assim: "Agradeça Paulo Freire". Ela falou: "Não, não foi Paulo Freire". Pesquisa aí, a aprovação automática foi dada por quem? Paulo Freire, 1992, Paulo Freire. Então, se o aluno não é reprovado, agradeçam a Paulo Freire. Se cada 10 alunos, 4, 5 são analfabetos funcionais, né, agradeça a Paulo Freire. Paulo Freire, ele é a melhor representação do sistema educacional brasileiro. Não tem que colocar Anchieta, não tem que colocar ninguém, tem que colocar Paulo Freire, porque ele é a melhor representação disso, né.
Não, Jota Costa, essa semana doente, cara, doente, doente, quebrado, ainda tô quebrado, cheguei da escola, fui dormir, deitar na cama, só criei um pouco de coragem, porque eu falei: "Não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, porque essa semana foi bronca, é febre durante a madrugada", e eu quando eu tenho febre é 50 graus. Minha esposa pergunta: "Você tá com calor?" Eu falei: "Não, eu sou o calor". E é 50 graus, cara, eu me sinto, eu até brinquei com ela, falei: "Eu me sinto o velho Yamamoto, quando eu destrava a Shikai dele". Aí eu mostrei pra ela o velho Yamamoto brigando e soltando a Shikai, ela falou: "É desse jeito mesmo que você fica, Du", né. Então, mas a minha próxima leitura, ô Jota Costa, vai ser o Guarani, cara. Eu vou ler o Guarani. Eu queria terminar de pegar o de ler o que eu tenho sobre o Império Romano, mas eu vou dar uma lidinha sobre o Guarani, eu como eu estou como professor de língua portuguesa e redação e leitura, eu tenho que pegar mais literatura brasileira. Acontece o seguinte, é que eu não sou o professor, veja só, Gabriel, eu não sou eu não sou tecnicamente um professor de língua portuguesa, eu sou professor de história. Só que porventura eu fiz a faculdade de letras, e aí acabei pegando aulas, então eu tô tendo que me adaptar, encontrar uma dinâmica, tentando me encontrar dentro da sala de aula, e aí, velho, o negócio vai estralar agora, né, mas eu tô conseguindo me organizar, entendeu. Esse bimestre eu tô conseguindo, já tô mais organizado, o que me quebrou foi essa semana de doença. Tive que levar a moto pra arrumar também. Quarta-feira eu saí 6 horas da manhã de casa e só voltei 23h30, entendeu. Só voltei 23h30. É. Tá, então, assim, eu nem sou especialista em literatura brasileira, tá. Só que tem 2 livros que eu preciso ler, o Guarani e eu quero ler os Sertões do Euclides da Cunha. Esses 2 eu quero meter bronca, eu quero meter bronca e ler esses 2 livros. Eu tenho aqui o Euclides da Cunha, eu tenho 2 versões dele, tem a versão da de capa verde e tem uma versão da Martin Claret. E é isso, tá. Hã, metade da minha sala não queria nada com nada, esse sistema exatamente. Beleza, Linhares, fico feliz. Salve, Kevin. Como se imagina daqui 5 anos lecionando português? Cara, se eu tiver lecionando português, porque possivelmente eu vou estar, espero estar sendo muito melhor do que eu sou hoje. Espero estar muito melhor do que eu sou hoje, pelo menos alcançar o nível de alguns amigos meus, né. Mas se eu conseguir nesse ritmo que eu tô, o bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco. Acho que até o fim do ano eu vou ver se eu massacro Machado de Assis, Guarani, Jorge Amado, né, Euclides da Cunha e entre outros. Vamos ver, vamos ver. Cara, nem sei quem que é Aldo Rebelo, velho. Quem que é Aldo Rebelo? Espera aí. Deixa eu ver aqui que um cara comentou uma coisa aqui. Não, eu li tudo. Se eu esqueci algum comentário, por favor. Bicho, eu sou um cara que, assim, o meu habitat natural é a sala de aula. Meu habitat natural é a sala de aula. Eu gosto de estar na sala de aula. Ei, Maria, consegue trazer uma banana ou 2 para mim depois? A Vicky tá achando que é um pitbull. Ela fala para Adolfo que é um presente, ele é mansinho, que não sei o que. Não. É, um áudio aqui, né? 2 bananas você quer? É. Não, dona Dirce, eu não gosto de pitbull não, cara. Se tem uma raça de cachorro que eu não gosto é o pitbull. Então, assim, eu gosto de fazer muito bem feito. Eu me daria muito melhor, eu sei que eu me dou muito melhor com história. Ano que vem eu gostaria de pegar aula de história. Só que, com essa redução de carga horária, de redução de aula, mataram as aulas de história. Então, hoje, um professor de história, ele dá conta de 3 escolas. Dá conta de 3 escolas. Mostra pra ele a banana da roça. Aí, gente, vocês querem aceita uma bananinha aí? Direto do pé. Direto do cacho. Aceita uma banana aí, gente? Cê é louco. Entendeu? Aldo Rebelo. Quem que é esse corno? Vamos ver quem que é esse corno. Aldo Rebelo.
Escritor político brasileiro. Ih, comunista, vai dar ruim. Tem que mandar ele se lascar. É. Se for para ler comunista, a gente lê o. Se for pra gente ler como obra de autor comunista, a gente lê o, o Florestan Fernandes, por exemplo. Tá? Tá? Então seria isso. Mas eu daqui 5 anos eu pretendo estar na sala de aula mesmo. Eu ia curtir, cara. Duas matérias que eu curtiria pra caramba. Assim, as três matérias que eu me daria muito fácil, que é minhas matérias naturais, seria história, filosofia não tem mais, sociologia também não tem mais. Então, assim, filosofia e sociologia, para mim, é excelente. Geografia eu já sei que não me dou muito bem. E a outra matéria que eu também tenho uma certa habilidade, bem pouca, mas é a língua portuguesa que eu preciso melhorar, achar uma maneira de me encontrar. E aí, broça, beleza? Deixa de broça, hein, broça. Né? O quê? O homem morreu mesmo? Que como assim? Você tem que entender que a abordagem é diferente. A abordagem é diferente. Por exemplo, em história, eu não preciso fazer muito desenho. História eu não preciso fazer desenho. O professor de geografia, ele precisa fazer muito desenho, muita tabela. O professor de geografia, ele tem que explicar muita tabela. E outra coisa, geografia trabalha o espaço geográfico. História, eu trabalho o recorte temporal. É claro que geografia ajuda a história e a história ajuda a geografia. E uma coisa complementa a outra. Só que você tem um professor de geografia, a abordagem dele, a metodologia dele é uma, o professor de história é outra, assim como o professor de literatura, por exemplo. O professor de língua portuguesa, a abordagem de pesquisa dele é diferente, entendeu? Entendeu? É isso. Morreu nada, cara, tem um canal ainda. É que eu tô sem pique pra falar, tô doente, pô. Tem como gravar vídeo. Pirataria é compromisso. Entendeu? Por mais que seja uma complementar a outra, são coisas diferentes. É igual, por exemplo, eu dirijo uma bis. A bis ela não tem embreagem. Eu não tenho que ficar apertando a embreagem. Como é que eu mudo de marcha? Tô na bis. Bati a primeira. Bate a primeira. Acelerei. Paro de acelerar, bato a segunda. Paro de acelerar, bato a terceira. Paro de acelerar e bato a quarta. É assim. Como é que você trabalha com a moto que tem embreagem? Você aperta a embreagem, bate a primeira. Vai, solta a embreagem devagarzinho e acelera um pouquinho. Você bate, aperta a embreagem, bate a segunda para cima, vai. Por mais que seja por mais que é moto, elas têm abordagem diferentes, entendeu? Seria isso. Do Chicão, quem que é Chicão, pô? Mano, explica pra nós aí, velho. Fala, Shin, você quer um teco de banana, parceiro? Toma aqui um teco de banana. Quer se apresentar pro pessoal aqui, Shinks? Ou não precisa? Vamos lá. Como estudante,
Odeio com todas as forças o novo ensino médio. Tiraram as aulas de filosofia e outras de humanas, que eu gostava. Diminuíram a matemática, ferrando eu agora na graduação de engenharia mecânica. Só que é o seguinte, Henricão, eh, vamos lá, até mesmo com o antigo ensino médio, até mesmo com o antigo ensino médio, nas faculdades de engenharia, estavam tendo que fazer 6 meses de adaptação. Os alunos que começavam a fazer engenharia, passavam no vestibular, tinha que mano, deixa o papa quieto, velho, aí não deixa o papa quieto, ô brossa. Deixa o homem quieto, eu tô cansado já de ficar eu ligo eu não sou de assistir a TV, eu ligo a TV, é um falando. Aí eu vou ver um vídeo, eu não sei quem falando. Ah, não, deixa o cara quieto, deixa o bicho descansar em paz, né. Já fez a parte dele, já lascou com o mundo, então deixa eu descansar e tomara que o próximo papa seja melhor, né. E eu também não tenho nada a ver com isso, tá. E então assim, eh, o que que acontece? Então mesmo no antigo ensino médio, os alunos estavam saindo sem saber matemática, entendeu. Mesmo aqueles que passavam no vestibular de engenharia. Eu tive um amigo que ele teve que fazer isso, ele foi fazer estatística. Cara, ele teve que praticamente rever todo o conteúdo dele de ensino médio para poder começar a fazer estatística, porque o bagulho é tenso, entendeu. Porque o bagulho é tenso. Seria isso. Então assim, ah, agora o novo ensino médio, eh, eu teria que ver, cara, porque eu tô numa escola de ensino, tradicional ainda. O problema aqui no estado de São Paulo é que tá uma confusão, cara, por quê? Você tem a chamada PEI, você tem aqui a chamada PEI, você tem a escola tradicional, que é aquela que a gente estudou, que eu estudei, aí você tem o novo ensino médio, você tem o ensino técnico, você tem um monte de coisa, cara, é muito variável, tá ligado? É muita cornitude, na minha opinião, né, é muita cornitude. Então, eh, por exemplo, escola PEI, é um baita projeto? Porra, se você olhar o projeto é lindo, só que não é toda escola que tem estrutura para ser PEI, e não é todo bairro que vai conseguir entender o que é PEI, entende? Então seria isso. E o que acontece, o novo ensino médio, pelo que eu vi, ele é um pouquinho mais estava conversando com um amigo lá do Paraná, ele estudava lá, ele é paranaense. Ele falou assim: "Ó, o novo ensino médio para mim está sendo bom, porque eu posso escolher as matérias que eu quero". E isso condiz um pouco mais, sabe com o quê? Com o que é ensinado, por exemplo, em Portugal. Tem um amigo que estudou em Portugal, o nome dele Fabeta, e ele escolhia a matéria. Então, por exemplo, ele era da área de humanas, ele escolheu latim, língua portuguesa, literatura, um pouco de história, entendeu? Então, acho que no novo ensino médio, você tem essa oportunidade de escolher a matéria que te interessa mais. E aí você tem mais resultados. Aí você tem mais esforço e resultados. Então essa tentativa eu acho válida, né. Eu acho válida, porque para mim, por exemplo, se você me falasse assim na época de ensino médio, cheguei no ensino médio, falar assim: "Adolfo, você quer estudar o quê? Ó, para mim, pode jogar 20 aulas de história, pode jogar 20 aulas de história para mim. Tira matemática, tira física, tira química, tira biologia, joga aula de história para mim, ponto". Então o que que eu poderia fazer? Escolher a matérias mais de humanas, eu ia escolher história, filosofia, sociologia, entendeu? Eu seria, eh, eu seria nessa perspectiva, mas não tive. Eu tive que estudar química, matérias que eu não uso para nada. Nem para fazer bomba eu consigo fazer com a química que eu sei, né, e assim vai, né. Vamos lá. Bruno Henrique, como experiente que você é, que livro recomendaria para quem está começando agora no mundo das leituras? Então, Bruno Henrique, a minha pergunta é: você gosta do quê? Porque, como eu disse, na época que eu era moleque, tentaram empurrar para mim o defunto que eu via rádio, tentaram empurrar para mim um monte de leitura inútil.
né. E eu sempre tive mais facilidade para ler, tipo, Ética Protestante, Espírito Capitalismo, eh, coisas assim voltadas pra política, porque eu sempre fui mais da história. Então, por exemplo, para mim, recur falar de literatura, era sofrível. Era sofrível. Só que se você jogasse pra mim, se jogasse na minha mão, tipo, Max Weber eu já li 5 vezes, Ética Protestante e Espírito Capitalismo, Emile Durkheim, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, esses caras pra mim é da hora ler, entendeu. Então só que, por exemplo, eu estava conversando com um amigo, eu falei pra ele que eu li Manuscritos Econômicos Filosóficos do Karl Marx. Ele falou que achou uma bosta, eu falei: "Ah, até que não foi difícil de entender esse cara não". E ele que é da literatura, ele falou que achou uma bosta, entendeu. Então, o que que acontece, você tem que analisar e ver primeiro do que você gosta. Sua área é literatura, sua área é história, sua área é filosofia, você tem que ver primeiro o que você gosta. E aí você parte em cima disso. O que que acontece, partindo para esse tipo de leitura que você gosta, você vai ganhar maturidade para ler leituras que você não gosta. Entendeu? Como eu disse, eu fui ler, por exemplo, Camões com 28, 29 anos de idade. Não é que eu goste de literatura, mas eu tive maturidade para ler Camões. Tanto que ninguém me obrigou a ler Camões na faculdade. Eu li porque eu quis, né? Enquanto eu fazia a faculdade. Então isso aí se chama maturidade de leitura. Só que para chegar nesse patamar, eu tive que ler muita coisa da minha área. Aí do momento que você fala: "A minha área já não é mais suficiente", aí você vai para outras. E aí você tem maturidade e resiliência suficiente para aguentar qualquer chatice que vier pela frente, entendeu? Ah, bichão, aí você não tá ligado, tem muita coisa importante. Ih, tem muita coisa importante aí, ô Hawk. Aqui no Pará provavelmente vai ter muitas vagas para história no próximo concurso estadual, igual em 2018, 98 vagas. Sim, ó, 98 vagas para 538 é quase 20%. É muita energia desperdiçada. É que usam todos os alunos de cobaia do ensino médio, sem professor das matérias novas, ou seja, o segundo ano sem física e o terceiro ano com física e química porquíssimas. O problema, cara, é que é assim, isso eu coloquei, isso eu coloquei no artigo que eu escrevi na revista Resistência. Não, não coloquei não, isso aí eu ouvi do professor Peer. O professor Peer ele disse o seguinte: "Até 1950 um professor ganhava igual um juiz". Um professor ganhava igual um juiz. Hoje, professor ganha igual pedreiro. Aí eu te pergunto, por que que o cara não quer pisar o pé na sala de aula para dar aula de química, de física? Ué, se o cara for ganhar o salário que ele ganha de químico, ele abre a empresa dele de produto de limpeza, ele ganha 20 vezes mais, entendeu? O cara se forma em física, ele tem onde trabalhar. O cara só vai trabalhar na sala de aula. Tipo assim, se ele quiser, se ele achar que é da área dele, se ele estiver tentando uma nova experiência, ou tipo assim: "Ah, não dei certo em nada aqui, eu vou tentar a sala de aula", entendeu? É é isso aí, entende? São Paulo era navegável. Ah, sim, mas o rio ele muda com o passar do tempo, né. A geografia ela se altera com o passar dos séculos. Por exemplo, o Império Romano, a cidade de Roma, ela foi construída em volta de 7 montes, né. Na verdade, onde hoje é a cidade de Roma, ela na verdade era um pântano. Então os primeiros habitantes drenaram o pântano e começaram a construir a cidade. Hoje, se você chegar em Roma, na cidade de Roma, não tem mais montanhas, não tem mais os 7 montes. Por quê? Depois de 2000 anos foi coberto. Então existe sim a mudança geográfica. E hoje, por exemplo, tem um monte lá
que ele foi construído com entulho de vaso que se carregava azeite. Então os caras carregavam azeite, aí o vaso quebrava, eles iam jogando os entulhos lá e fizeram uma montanha de entulho. Posso dar o exemplo de Serra Pelada. Serra Pelada era uma montanha, é uma serra. Sabe o que que Serra Pelada é hoje? É um lago. Os caras pegaram a montanha inteira, arrancaram terra da montanha inteira e foram cavando, 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 até chegar no lençol freático, furaram o lençol freático, cara. E aí o bagulho encheu de água, entendeu? Então, assim, a geografia ela muda com o passar do tempo, entendeu? Então, pode ser que no 200 anos, alguns anos atrás, podia ser verdade isso daí. Aí, teve 2 anos paralisados da pandemia. Terror, suspense e romance. Ah, cara, então você vai se dar muito bem, tipo, sei lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Eu acho que você pode seguir aí pela linha do próprio Machado de Assis mesmo. Eh eh, né, você pode seguir por essa linha aí mesmo, Clarice Lispector e por aí vai. O que aconteceu literalmente comigo na escola, professor? Hã, tá. Efeito borboleta, por causa de experiências passadas, no entanto, entendo a dor. Vou ajudar boa noite, professor. Vou ajudar um pré-vestibular voluntário. É isso aí. Agora é só se matar de estudar. Aproveita que já entrei na facul, pelo menos. Aí, ó. Boa noite, pedreiro. Olha aqui, ó. Lápis 6B, construção civil, para não perder o hábito. Vou colocar um prumo aqui também para lembrar de onde que eu vim, do lugar que eu cavei muito buraco. Isso aí. Vamos lá. Comecei o curso de letras ano passado, não estou tão boa em produção textual, mas aceitei ajudar uns alunos de um pré-vestibular voluntário. Acha que vale a experiência e melhorar nessa área? Olha, qualquer coisa é válida, é qualquer coisa, Yasmin, é válido, não tem choro, não tem choro, não tem vela, não tem reclamação. Você quer ajudar os alunos, você vai melhorar bastante nisso aí. Então é é é é fazer. Então é fazer e já que porque assim, o primeiro passo da doença é saber que tá doente, o primeiro passo da cura é saber que tá doente. E aí você já identificou o seu problema, então você já vai conseguir tratar disso. E aí a experiência sempre é válida, então eu aconselho sim. É igual eu, também não sou o cara mais indicado para ser professor de língua portuguesa. Esse primeiro e esse segundo bimestre. Vamos ver como vai ser no terceiro e no quarto, que agora eu já estou entendendo como funciona o sistema, e aí agora eu vou me especializar, eu vou correr atrás das leituras que eu não fiz quando era adolescente, das leituras que eu não fiz, enquanto eu conversava com os meus amigos que são especialistas na área, né. Então assim vai, né. Hã, é isso. De facilitem, fala minha língua, cara, fala em português, eu não entendi o que que você disse, produtivo. Darcy Ribeiro, a questão do Estado e da crise da educação ser um projeto, nessa ótica, um novo ensino médio com clara claro que é. E o engraçado é que o Darcy Ribeiro, ele era petista, se eu não me engano, né. Darcy Ribeiro, ele era petista e é o próprio PT que tá assim. E é o próprio PT que tá arquitetando isso. Deixa eu ver aqui.
Não, ele era do PDT, é do PDT. Não, o sistema educacional não é de agora não, o problema do sistema educacional, é o problema do sistema educacional, ela é desde a fundação do Brasil. Eh, é no sistema educacional do Brasil, é desde a época da descoberta, quando os portugueses tiveram contato com os índios, o quando os portugueses tiveram contato com os índios, a primeira coisa que os portugueses queriam fazer é escravizar. Aí os jesuítas, tentando ensinar os índios a ler, escrever e civilizar eles, foram perseguidos pelos portugueses, né. Então, já começa por aí. Aí, por exemplo, a imprensa ela foi criada em 1500, em 1453, 1455, 1455 por Gutenberg. O Brasil só foi ter uma imprensa, direito à imprensa, com a chegada da família real portuguesa aqui, em 1800 e bolinha. Então o problema do sistema educacional brasileiro não é de agora, não é só de agora, é desde a fundação dessa bagaça, é desde a fundação dessa bagaça, entendeu? Hum, e aí você olha pra mídia também, eles não ajudam muita coisa, e assim vai, tá. Então e cada vez mais, por exemplo, como eu falei, até 1950 um professor ganhava igual um juiz, hoje o professor ganha igual um pedreiro. Então o que que acontece? Cada vez mais você pode pegar aí, pega notícias, o PT corta dinheiro da educação, as redes municipais, o município corta dinheiro da educação, o estado corta dinheiro da educação. Ano após ano, eles sempre estão cortando mais dinheiro da educação. E isso vai fazendo com que o sistema fique piorado, né? Fique piorado e assim vai. Então, é projeto, é projeto. Eu, eu não vou dizer o nome da escola que eu dou aula, tá? Porque senão pode dar ruim, né? Eu não quero ninguém bater na porta da escola que eu dou aula lá, beleza? Mas eu dou aula na escola na rede estadual de São Paulo, porque são 3 escolas que eu dou aula, basicamente. Hum. Aí, ó, nosso amigo Macedão. Mas não se engane não, Macedão, não se engane não, cara. Quando você é um professor que fica pouco tempo, eles gostam da gente, entendeu? Agora quando você é um professor fixo, você tem que colocar ordem. Eu já descobri que, por exemplo, eh, vai variar de turma para turma. Eu, por exemplo, quero ser o professor gente boa. Eu chego, troco ideia, faço piada, tiro sarro, coloco apelido, né? Eh, entendeu? Tiro queda de braço com aluno. Eu sou esse cara que tô pouco me importando, né? E só que assim, tem sala que não dá para você ser assim. Tem sala que não dá para você ser assim, entendeu? Quinto, sexto, sétimo e oitavo. Eu dou aula para quinto, sexto, sétimo e oitavo, né? Entendeu? Então, assim, não se iluda, tá, o Macedão, não se iluda. Mas é isso aí, fico feliz que a molecada gostou de você, porque você também é um cara inteligente, né, e assim vai. Você acha que qualquer faculdade vale a pena ou ela tem que ter status? Não, quem faz o seu bom professor é você. Faculdade você faz a mais barata e a mais fácil, ponto. Você faz aquilo que você escolhe a faculdade mais barata que acaba no seu bolso, e o resto você se especializa por você mesmo. Você como professor é que vai comprar os livros, você como professor é que vai correr atrás para entender o que que tem que ser feito, você entendeu? Então, não adianta nada o cara pagar R$ 2.000 na mensalidade da porcaria de uma faculdade, e quando ele terminar a porcaria da faculdade ele nunca mais lê um livro, entendeu? Tem professor que é assim, o cara vai lá, faz a faculdade, porque é a faculdade de status, chega e nunca mais lê um livro na vida, entendeu? Então aí não adianta nada a faculdade. Então, para mim, não é a faculdade que diz a qualidade do professor. Para mim, o que diz a qualidade do professor é o empenho dele pessoalmente.
consigo mesmo no dia a dia. É isso. Ah, mas certeza, né, meu amigo, certeza, entendeu. Então seria isso. Mas tem aluno que ganha de mim na queda de braço, velho. Tem, já teve adolescente de 14 anos de idade que eu perdi já. Teve cabra que eu perdi já. Fui tirar a queda de braço com a molecadinha, perdi. Eu não sou muito forte. Eu não sou forte, eu sou resistente. Se você me jogar pra cavar buraco, eu cavo um buraco o dia inteiro, sem reclamar, sorrindo e cantando, entendeu? Sorrindo e cantando. Então, assim, se você me pegar pra bater concreto o dia inteiro, eu bato concreto o dia inteiro, sorrindo e cantando e vou até 8 horas da noite. Então eu sou resistente, eu não sou forte, entendeu. Agora você pega uns malucos, umas crianças, velho, você é louco, tem uns caras que eu chego na escola, e falo: "Mano, você tá na escola certa, velho". Você olha para o cidadão tem mais barba que eu, o cara tem 2 metros de altura, você é louco. Não, tem uns cara que você é louco, entendeu. Seria isso. É, então, mas eu naturalmente eu sou resistente, porque eu sou magro, eu peso 65 quilos, né. Eu peso 65 quilos desde os 19 an desde os 18 anos de idade. Então, seria isso, né. É claro que por eu ser mais velho, por eu ter mais a experiência de pegar peso, essas coisas, eu sou naturalmente mais forte que grande parte dos adolescentes, mas tem uma molecadinha que os bichinhos são brabo. Tem uma parte específica da história que eu gosto. Cara, eu gosto bastante de história antiga, principalmente Império Romano, né, principalmente Império Romano, que é essa parte aqui, ó. Império Romano, Segunda Guerra Mundial, história do Brasil, eu acho que são a linha de estudo que eu gosto mais, assim, dentro da área de história, né. Seria a linha de história que eu gosto mais, né. Eh, eu gosto de história como um todo, né, a matéria em si, aprender, compreender, eu gosto da matéria história como um todo em si. E isso me fez também acabar gostando um pouco de literatura, né, porque a literatura tá ligada com a história. Então, por exemplo, se eu for explicar, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, eu consigo explicar diante do ponto de vista histórico, os acontecimentos ali da história do Alto da Barca do Inferno com contexto histórico, e assim vai. É isso aí. O que você acha do conflito de Caxemira? Eu nem sei quem que é Caxemira, mano, quem que é Caxemira? Eu não sei tudo. Ah, os indianos lá. Não, tô por fora da Índia. Eu sei que a Índia são vários povos diferentes lá que ficam em conflito entre eles. Eu já não falo nada, porque eu não sei nada de geopolítica lá. Não sei, não consigo nem explicar, tá. Biel Nunes: "O senhor já leu a Ilíada e a Odisseia? Tô querendo ler e não sei se preciso de um prefácio". Não, cara, é assim, ó, ou você faz, ou você não faz. Se você ficar: "Ah, eu preciso disso", não. Você tem o livro com você? Tenho, professor. Abre ele, lê. Se você leu, tipo, 10 páginas e você percebeu que não está captando o negócio, você procura uma edição comentada.
ou você procura estudar sobre o livro. E aí você estuda sobre o livro e você continua a leitura. Porque se você não ficar se você não tentar fazer a leitura da bagaça, não adianta você entendeu? Não adianta ficar perguntando muito. Você tem o livro, a Ilíada, mete bronca, lê. Eu tenho Virgílio, tem que ler, não é ficar procurando, né, é só chegar e ler. É igual, Biel, eu vou ser sincero pra você, é igual tá você e sua esposa, de noite. Não tem que perguntar muita coisa, meu amigo, é só chegar e fazer o que tem que ser feito, não tem muita coisa, é isso. Para não ser grosso ou, né. Não, te tô tem coisa que é assim, é você ali, né. Vamos lá. Como a Guerra do Peloponeso influenciou o começo da filosofia grega. Na verdade, a Guerra do Peloponeso, essas guerras, elas acontecem por causa de conflitos políticos, né. E aí você começa a ter o declínio da Grécia, e aí quando você tem o declínio da Grécia, o pessoal começa a pensar, a filosofar, né. Então assim, a filosofia ela vai se desenvolver nesse contexto, mas não é que ela influenciou, ela é porque o pessoal começa a achar resposta, precisa perguntar para achar resposta, né, entendeu? Simplesmente assim. Então, cara, ô Davi, eu não faço anotação nenhuma, velho. Eu não faço anotação nenhuma. Eu pego a porcaria do livro, sento e começo a ler ele. A única coisa que eu faço para anotar, para eu fazer um risco no livro, para fazer um risco, essa citação tem que ser zica. Eu faço assim, ó, eu pego isso aqui, coloco na página que eu tô para continuar a leitura. É a única anotação que eu faço. E nem é numa anotação, é uma marcação de página. Eu não faço anotação. Eu não faço anotação. Ué, se você for anotar tudo que você tá lendo, meu amigo, você vai copiar o livro. É só ler. Ler, ler. Agora, se você for escrever um artigo, aí você faz anotação. Então, assim, existem vários tipos de estudo. Tem o estudo à leitura. Eu vou pegar o Guarani para ler. Eu vou ler o Guarani. Ponto. Dane-se. Agora eu vou ficar fazendo anotação do Guarani? Não. Eu vou ler o Guarani, do José de Alencar. Eu vou só ler. Pegar ele, sentar e ler. Agora, se eu tiver que escrever um artigo, e se eu tiver que escrever um artigo sobre o Guarani? Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Entendeu? É isso. Hã, cara, tem 2 alunos específicos. Tem um aluno meu que ele fala 4 idiomas: russo, inglês, o português mais um outro idioma lá, porque ele é ucraniano. E eu tenho um outro aluno que ele estuda alemão por conta própria. Então, assim, só que essas matérias são matérias que eu não entendo, são coisas que eu não entendo, né. Eu não tenho noção nenhuma de alemão, não tenho noção nenhuma de coisa. Então, assim, para mim eu não tenho dificuldade com isso, eu não tenho dificuldade com isso. E outra, se o cara querer bater de frente, eu só meto um texto em grego na lousa e a gente começa a discutir, entendeu? E eu também não tenho necessidade, tá ligado? E se eu ver que tem um aluno que tem potencial, eu vou pegar a ajuda dele, eu vou pedir ajuda pra ele. Eu sou esse tipo de pessoa. É igual eu não pra ligar a TV, às vezes pra ligar a TV lá, eu não sei mexer em controle de TV, faz muitos anos que eu não mexo. Eu deixo pra aluno me ligar, meu, pra quê? Vou, né, né, né. Salve Senum, beleza? É, bicho, ô querido, tem que chegar e é você ali.
E bronca, mano. Não adianta chorar e ficar de muito: "Ai, não sei", não, é chegar e encarar. É chegar e encarar o negócio. Deixa eu não sei porque tá desfocado essa câmera. O que eu acho do Kindle? Cara, é bom. Se você tiver, pode ter. Eu prefiro o livro físico, mas se quiser ter, amém. Como eu faço pra não esquecer? E quem disse que você precisa lembrar? Hein, Davi? Quem disse que você precisa lembrar de tudo que você leu? Pelo amor de Deus. Rapaz, tem livro que você vai ler só pra curtir ele, cara. Tem livro que você vai precisar fazer anotação, ok? Mas depende. Então, é só ler. Ah, como é que faz pra não esquecer? Cara, e quem disse que eu lembro de tudo que eu leio? Eu leio, às vezes eu vou fazer uma citação, alguma coisa, eu preciso buscar de novo no livro. Só que como eu já conheço o livro, eu já li ele, eu sei onde eu encontro o assunto. E eu também tenho uma memória absurda, né? Então, isso me ajuda bastante. É uma coisa minha, tá? É uma coisa minha. Eu até preciso aprender a fazer anotações, mas eu tenho preguiça. Então é isso, não tem segredo. E aí, Jedi? Tan, tan, taran, tan, taran. Mas é isso aí, Antônio Carlos. Mete bronca. Quando eu tô, quando eu tô em paz, descansado, eu leio 100 páginas no dia, sem compromisso. Eu consigo ler 100 páginas no dia. Com correria, com outras coisas, aí já não dá, entendeu? Aí já não dá. Mas é isso aí. Cara, depende, você quer estudar história de que ponto de vista? Não sei, você quer estudar história do Brasil, quer estudar história do Império Romano, sei lá, você quer estudar o quê, cara? Começa com tem um cara que ele é comunista, mas ele é bom, cara, o Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, o cara é bom. O cara é bom. Ele é um cara que pega a história desde o império da fundação da humanidade até os dias atuais, tá. O cara é bom. Tem o livro dele, A Era dos Extremos, tem uma porrada de livro dele. O cara é bom. Hã, você acha que a escola é muito fragilizada em questão de segurança? Se alguém ameaçar a fazer qualquer coisa, tipo atentado ou te ameaçar de morte, riscar o carro e etcétera. Ó, o cara já tá isso aí é aluno meu querendo me ameaçar já, você tá louco. Você acha que alguém tem coragem de me ameaçar, rapaz? Rapaz, eh, olha pra minha skin, velho. Olha pra minha skin, careca, magrelo, falando uma linguagem que os professores não costumam falar, né. É claro que eu tô muito mais educado agora. Você acha que alguém vai me ameaçar? O cara que chega naque eu já cheguei em sala de aula, falei assim: "Quem são os 2 caras mais fortes da sala de aula?" Aqui na sala. Aí os caras falam: "E nós!" Então cola aqui os 2 contra mim na queda de braço. Cara, quando eu ganho dos 2 na queda de braço, ninguém se mete a besta não, velho. Ninguém se mete a besta. Então assim, eh, mas já tô vendo que tem alguém querendo me ameaçar aí já. Eu será que eu vou ter que levar meu soco inglês pra escola agora, cara? Puta que pariu, hein, mano, eu não queria fazer isso, né. Então, de suspensório eu não tô indo não, mas, de coturno eu vou. De coturno eu tenho ido, né, entendeu? Então, simplesmente assim, né.
entendeu? Então, mas assim, eh, nos bairros que eu morava, os caras achavam que eu era vendedor de droga, pô. Você acha que você acha que moleque, adolescente, Zé Ruela vai vir me ameaçar? Você é louco? Tá de sacanagem, né, parceiro? Tá de sacanagem, né? Ah, pelo amor de Deus. É isso aí. Não, os caras é foda, né, o cara vem fazer uma pergunta dessa pra mim, pô. Você é louco? Os caras tão de sacanagem comigo. Não. Sei lá, você pode ameaçar a vozinha lá, a professorinha e tal, mas a molecada não ameaça eu não, pô. Não sei por que motivo. Não sei por que motivo, né. Exatamente. Então, fique tranquilo. Hum. Aí, ó, né. Deixa eu só arrancar essa pele aqui que tá. Mas a molecada das escolas que eu trabalho são muito educados, o pessoal aqui da do Vale do Paraíba, as crianças são muito educadas. Eh, o que eu percebo que algumas turmas, eles não têm maturidade ainda, não têm disciplina, né, mas em geral são educados. Individualmente, sozinhos, são educados. Só não querem estudar. Ai, ai. Davi, você só faz anotação. Ô Rank, não adianta, ô Hulk, não adianta ficar dando dica pro Davi não. O Davi, ele tem que aprender a ler primeiro. O problema do Davi é que eu conheço ele mais a fundo, tá. Você tá achando que ele tá pedindo dicas pra melhorar o estudo dele e não é esse não é o problema dele é que ele tem que aprender a ler corrido. Ele tem que ler e ele tem que entender que a leitura é corrida. Você pega e corre com a leitura. Agora, leituras vai ter momentos que você precisa fazer anotação, ok, mas não é todo, não é sempre, não é sempre, entendeu? É isso, tá. Então não adianta dar a dica pra ele, porque ele vai ficar mais perdido do que cego em tiroteio. Tá? Então, assim, o Davizão ele é um cara muito esforçado, mas, ele precisa ser eu tô tentando organizar e colocar ele no jeito de estudar dele, que eu converso pessoalmente, eu converso com ele pelo Zap, e aí é isso, tá? Hoje já não se trabalha mais assim, né, porque o que acontece, o Senum, na nossa época tinha os punk, tinha os skinhead, tinha, né, tinha esses grupos, tinha a galera do rap e tal. Hoje já não tem mais isso, tá. Então mesmo ainda existindo,
Não é a realidade dos estudantes, pelo menos não é a realidade da minha região aqui, entendeu. Então não adianta nada eu apresentar Garotos Podres pra molecada, gritando HC, Inocentes, Bota Gasta, não adianta nada eu apresentar essas coisas pra eles, não adianta nada eu apresentar isso pra eles se isso não condiz com eles, entendeu. Eles escutam outra coisa, eles escutam outro tipo de lixo, entendeu, né. É isso, não dá. Ah, eh, não cabe, entendeu. Não condiz com esta realidade. É isso aí, falou tendencioso. Hum. É, cara, a leitura é pegar o livro, sentar, pegar o livro e ler, não tem segredo não. Não tem segredo, não tem desculpa, é pegar o livro e ler, pegar o livro e ler. Não tem se a gente ficar inventando, eh eh, se você ficar inventando método de estudo, para estudar melhor você faz isso, você faz aquilo, vão te catar rapaz. O livro tá em português, não tá? Tá. O que que você precisa fazer para ler ele em português? É você sentar, olhar para ele, ver palavra por palavra, se tem uma palavra que você não identifica, você procura no dicionário e pau, meu amigo, e pau. Não tem melhor método do que esse, você sentar na cadeira e ler o livro em língua portuguesa, entendeu? Entendeu? É, não é que não é que mais atrapalha do que ajuda, não tô dizendo que atrapalhe. Só que, assim, a pessoa ela tem que ter maturidade e autoconhecimento de entender onde que ela vai aplicar, entendeu? Ela isso, primeiro você começa a ler, depois você melhora. Então, para começo de conversa, a pessoa primeiro ela tem que estudar. Não adianta a pessoa vir com um monte de teoria. Ô, cara, já tentaram me ensinar leitura aquela leitura dinâmica, eu achei uma droga. Falei: "Mano, isso aí é um lixo, não serve pra nada". Eu prefiro sentar, ler o livro, curtir e ponto, né. É isso. Johnny o Punk? Deixa eu ver aqui. Não, cara, eu sou da época em que um grupo de skinhead jogou uns punks, matou um e o outro perdeu o braço. Eu sou dessa época. Mas esse punk assassinado aí eu tô ligado, esse Johnny. Eu conheço a história dele. É de 2011. Eu já não estava eu já não estava mais acompanhando não. Esse aqui já não estava mais acompanhando não. É 2011 ainda teve briga de gangue. Hum. Né. Nem pergunta, nem queira saber Davi, não fica com essa, né, não fica com não vem não adianta você ficar com essa dúvida não. Faz primeiro o que eu falei pra você, senta a bunda na cadeira e lê o livro, né. Fala aí Tarta, entendeu. Comecei vai fazer 1h15, né. Para ter naturalidade em ler, tem que primeiro se apaixonar por leitura. Primeiro a gente tem que ler o que gosta, né. A gente tem que ler o que gosta, né. Primeiro a gente tem que ler
o que gosta. Se a gente não lê o que gosta, esquece. O defunto que ouvia a rádio. Você acha que eu tenho cara que de quem eu Machado de Assis, Capitu. Ah, você acha que eu vou ficar lendo 300 páginas pra saber se o cara era corno ou não era corno? Ah, pelo amor de Deus. Sei lá, o Alto da Barca do Inferno deve ser muito da hora, né. Dante Alighieri, muito da hora, muito importante. Mas então, assim, tem leituras que me chamam a atenção e tem leituras que não me chamam a atenção. Ponto, né, ponto, né. É. É, eu não sou muito fã de futebol não, cara. Me colocaram pra ir de um casmurro gigantes com sala. É. Então, colocaram você pra ler Dom Casmurro, e aí, você gostou? Então, aí, agora como eu, professor de português, vou ter que fazer? O que que eu tenho que fazer pra você deixar de odiar Dom Casmurro? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que te explicar que Machado de Assis era foda, o cara era foda. O cara era um grande poeta. E o maldito do corno lá, do marido da Capitu, ele ele conseguiu fazer uma estrutura, uma união poética da cornitude, né, em que o cara olhava para o filho dele, que era da Capitu, mas parecia com um amigo dele, e a Capitu amava ele apaixonadamente. Então, assim, ele morreu, Dom Casmo o Machado de Assis morreu, levou para o túmulo, se a Capitu traiu ele ou não. Então, o da hora do bagulho é como ele faz isso. A grandeza do Dom Casmurro tá nisso, tá literalmente nisso. Então, espero que um dia você tenha maturidade e um dia você vai ter maturidade para poder chegar e olhar, entendeu, e ler com outros olhos. Mas até lá, mano, você vai odiar o bagulho, né. Ah, um pirata que estica. É, mais ou menos isso. É, é. Eu nunca fui bom em futebol e nunca gostei. Se eu voltasse no tempo hoje, eu teria gostado mais, porque eu vendo eu vendo, por exemplo, a época de ouro, né, o 2002, 2006, os grandes jogadores, se eu soubesse a época em que eu vivi, de ver os grandes jogadores, eu teria parado para assistir futebol, né, eu teria parado para assistir, mas eu não, né, porque hoje, pelo menos a gente tinha alguma coisa para se orgulhar, né. Agora hoje, me perdoe, né, me perdoe. Aí ó, Curtisse Clara dos Anjos. É. Uhum. Aí ó, daqui a pouco o cara tá com aquelas roupas de mosteiro lá, sabe aqueles monge, que anda com aqueles negócio amarrado, aquele roupão marrom, hã, hein, vai estar lendo vai estar lendo A Cidade de Deus do Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, vai estar declarando guerra contra os protestantes, né. Hã. Tá. Certeza. São Bento vai casar os outros, né, vai casar os outros. Debaixo da Ih, não tive tempo não, cara, você é louco.
Eu, dos últimos 10 anos não, os últimos 15 anos da minha vida eu fui estudar grego, grego bíblico, e o assunto de crítica textual. Essa foi minha praia, minha área de estudo desde de 2012. De 1 ano, 2 anos para cá é que eu comecei a investir na parte de história. Investi na parte de história e na parte de literatura em inglês, né. E agora estou investindo bastante em literatura por causa da sala de aula, né. Então assim, mas eu eu nunca fui muito do ramo da filosofia. Não, nunca fui muito do ramo da filosofia, não. Aí ó, o Bronson chegou aí, hein. E aí Bronson, beleza? Temos que reunir você, o Tarta, pra gente fazer uma live. Aí ó, você leu com 17 anos de idade, eu ainda não li o Alto da Barca do Inferno aí, ainda. É, ó. É, ó. O Tarta é um cara estudado, rapaz. Trabalha de segurança e gosta de fazer piada. É, temos que fazer, cara. Só que essa semana eu tive doente, não esquece. Não dá nem gravei vídeo, mano. Nem gravei vídeo. Você é louco. É, não só a gente, né? Tem o da Silva e tem o Macedão, né? Ah, não, tanto os católicos quanto os protestantes sempre focaram no estudo, né? Porque o que acontece? A religião cristã ela se baseia no estudo do livro, da Bíblia Sagrada. E como tem 2000, 3000 anos de tradição, se a gente inserir a tradição judaica junto, você tem muita coisa para ler, né. E assim vai. Ah, não, aí você já está errado, você começou bem, o que que é? Não, o time do começou errado, desde o início. E agora não se perdeu por causa do protestantismo. O catolicismo ele se perdeu, porque você teve um cara chamado Marquês de Pombal, que ele expulsou todos os jesuítas, né, Marquês de Pombal, eu não sei precisar a data que esse corno viveu. O Marquês de Pombal. Esse corno, que viveu no século XVIII, esse corno que viveu no século XVIII, ele expulsou todos os padres do Brasil, entendeu? Esse cara chamado Marquês de Pombal. Então, o que que acontece? Eh, toda a vida inteligente que havia nesse país foi tirada, entendeu? Simples assim, simples assim. Não é por causa do protestantismo não venha culpar o protestantismo não, se esse é já um problema histórico de mais de 200, 300 anos, tá, né, entendeu? Hã. É isso aí, ó. Tem que deixar o pessoal da Universidade Federal acompanhar você. Sim, mas os católicos, com o surgimento da reforma protestante, o que que os católicos pensaram? Em 1522 surge a reforma protestante. Em 1560 sai o concílio de qual que é a porcaria do concílio, cara? Concílio Concílio de Trento. No Concílio de Trento, os católicos eles tomam a decisão porque eles viram que a perseguição, queimar, matar não estava dando certo. Então eles mudam a abordagem, eles começam a usar a educação como arma de guerra. Então quando
quando eles fazem o Concílio de Trento, os jesuítas saem pelo mundo fundando escolas e universidades, entendeu. Então a estratégia deles foi essa, então essa é a abordagem que a Igreja Católica usa desde 1560, tá. Então essa é a estratégia deles. É isso aí. Tá certo. Simplesmente assim. É, é. Vamos lá. Conquistar corações e mentes. Eu te mandei alguns áudios lá, o Tartaglione. Te mandei 2 áudios. Eu tirei. Eu tirei o áudio aqui que eu mandei 2 áudios pro Tarta. É que o papo aqui tá rolando sobre porque o papo aqui tá rolando sobre educação, tá ligado? A gente tá falando sobre educação, sobre várias coisas. Ó, se um dia a gente pegar nesse tema aí, dá pra gente conversar, entendeu, Tarta? Ah, não, Bruno, nem me pergunta essas coisas aí não, cara, pelo amor de Deus. Gente, eu vou até apagar seu comentário aqui também. Eu comecei uma live pra falar de Bíblia lá, os caras já começaram a falar de catolicismo pro meu lado, de não sei o quê, de não, 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 já não vou nem responder sua pergunta, Brunão. Me perdoe aí. Hã, não, trabalhei 13 anos com teologia e eu gosto de trabalhar com grego, tradução bíblica. Esses negócios internos aí, eu já não é minha praia, eu nem sei quem que é esse aí, entendeu. E eu também já tô enjoado de nego falar isso aí, né, tá. Agora, por exemplo, eu tenho um livro da hora aqui, deixa eu achar o livro. Por exemplo, eu não tô preocupado com o papa não, Tarta. Eu tô preocupado com a minha próxima tô preocupado com o próximo mês, como que eu vou pagar algumas contas. Eu tenho esse aqui, ó, esse livro aqui, ó, Nostradamus. Esse aqui é um livro que conta, que ele ensina o processo hermenêutico para a gente interpretar Nostradamus, cara. Então ele tem cenas, partes do texto de Nostradamus, e ele faz uma explicação exegética hermenêutica, né. Então é muito legal, cara, Nostradamus. Então é interessante isso aqui, então processo hermenêutico. Mas assim, eu particularmente não entro muito nesse tema aí, já o que eu acho disso, o que eu acho daquilo, porque assim, já tem muita gente falando, e a minha opinião não vai mudar nada sobre isso, né. Então, eu ouvia falar, né, tem a música de Sabotagem também que fala do Nostradamus, mas mas fora isso também fora isso também não tem muita coisa não, tá.
É, seria isso. O Porque assim, gente, eu gosto de estudar, mas eu também não estudei tudo. Eu gosto de estudar, mas também não estudei tudo. Então, assim, eu tenho minhas limitações. Bem, gente, bateu 11 horas. Eu compro o livro onde eu achar. Se eu achar livro na rua, eu pego. Se eu achar livro na internet, eu compro, se eu puder. Se eu for pro sebo, inclusive faz um tempinho que eu não vou por causa da correria. Mas é isso. É que na verdade hoje eu tenho um contato, né? Eu tenho um amigo que é dono de livraria. Ele é dono de um sebo e sempre aparece coisa boa pra mim. Então ele sempre vende coisas assim a R$ 5. Quando o livro é muito caro, ele pede 10, né. Então hoje eu tenho algum contato, assim, do cara que aparece com uns negócios muito da hora pra mim. Inclusive eu tô com muita coisa aqui que eu preciso reorganizar, eu preciso comprar uma estante aqui, né. Cara, é porque, assim, vocês têm que entender que eu tenho 15 anos de caminhada, né, de estudo. E eu sou um cara que onde eu chego, eu faço amizade. Onde eu chego, eu faço amizade. Então eu compro o livro fiado, velho. Eu compro o livro fiado, eu chego pro cara lá na feira do rolo aqui em São José, eu pego o livro fiado pra pagar no mês que vem. Comprei uma bicicleta pra um garoto aqui, R$ 250. Fiado, mano, fiado. O cara falou: "Pode levar, depois você paga", entendeu. Então assim vai. Então o que acontece, eu sou conhecido na feira, então eu consigo bastante coisa nesse sentido. Aí, ó, Tarta, Floriano Peixoto, Washington Luiz, Getúlio, o corno Getúlio Vargas. Pô, Getúlio é da hora, vai ser da hora você escrever sobre ele, ô Tarta, sobre o Getúlio, vai ser da hora escrever sobre ele. Deixa eu ver. É, exatamente, entendeu. E também fora que tem uma galera que me apoia, né. Jordan Peterson, eu já vi alguma coisa dele, mas assim, eu não consigo acompanhar muito não. Eu conheço alguma coisa dele por causa da questão da Red Pill, né, do assunto de Red Pill eu conheço, assim, alguma coisa, mas é isso aí vai. Infelizmente a história dele se perde quando o Getúlio exato. Getúlio foi só um cara que atrasou São Paulo só, atrasou São Paulo e o Brasil, né. Hoje se a gente não fala espanhol e italiano aqui no estado é por culpa desse corno, né. Fora que a gente queria que voltasse a democracia e esse corno mandou o exército pra cima da gente, porque ele queria continuar com a ditadura dele. E ainda tem gente que defende ele. É, agora virou liberal, né. Como é que é, Tarta? Ser conservador demais pra ser liberal e liberal demais pra ser conservador? O Peterson? Não, o Jordan Peterson que eu conheço é outro cara, é outro cara. É um é esse mesmo, psicólogo clínico e escritor canadense. Hum, é esse cabra mesmo. Então já é um bom sinal. Hum. Conhece o Michael Jones? Não, o único Michael que eu conheço era o Michael Jackson. Billie Jean, Self My Love. Esse eu não conheço não, deixa eu ver, Michael Jones. Não conheço esses caras não.
Hum, hum, vamos lá. Dutra foi candidato a presidente de novo na ditadura de 64. Foi feita uma eleição no Congresso para decidir se seria ele ou Castelo Branco o primeiro presidente militar. Castelo ganhou estranhamente com 100% dos votos. Por que será, não? Ah, quem pode mais chora menos, né, minha gente? Ah, os caras têm muita coisa, hein? Hum. Depois a gente faz uma live só sobre regime militar, o Tarta. Eu vi que você gosta bastante desse tema. Eu tenho aqui o livro, eu tenho um livro aqui, 1964, da editora Vozes. Não sei de que viés é, que eu também nunca li esse livro ainda. Mas eu tenho esse livro aqui e tem mais alguns aqui também, né. Pelo jeito você gosta bastante desse período. Seria legal a gente fazer uma live sobre esse tema, né. Bom, minha gente, já bateu 11h10, eu vou finalizar a live aqui e, pô, fico feliz aí com esse tanto de gente que acompanhou a live. Muito obrigado mesmo e tamo junto. Se eu não respondi se eu não respondi alguma coisa, depois vocês comentam em vídeo que eu respondo. Fui.